cachumba é uma doença, né, viral, chamada popularmente de papeira, porque depois eu vou explicando, né, no decorrer, por que é papeira, muito interessante. Então, popularmente o leigo conhece como papeira. Cachumba, até as pessoas estão começando a saber, né, aprender. E é uma doença, como eu falei, transmitida por um vírus, é muito comum na infância, né, principalmente na infância, e na realidade ela se transmite facilmente, porque é uma doença contagiosa, como qualquer outra vez. Rubéola, varicela, que é no caso, varicela é a nossa, como é que o pessoal chama agora? Esqueci. Varicela é a papeira é cachumba, depois eu lembro, que a varicela agora deu um brancozinho. Só me lembrei do termo que nós usamos no dia a dia. Então, veja bem, o pessoal diz, é doença da infância, é doença da criança. Não vamos tratar dessa, porque se existe a forma de prevenir, não é? A gente tem como prevenir, que é a vacina, que eu vou falar mais adiante. E aí, veja bem, os sintomas principais dessa doença, como qualquer outra, uma virose, Marcos, ela cursa com febre, não muito alta, porque geral é uma doença benigna, né? E febre, dores, pode ter mal-estar geral, falta de apetite, mas o paciente, ou a criança, ou o adolescente e adulto jovem, que é mais comum nessa faixa etária, que ele apresenta, a principal característica da doença seria o inchaço e aumento das glândulas parótidas. As glândulas parótidas, elas produzem a saliva da gente, né? A principal, tem outras que produzem mais submandibulares, etc. Elas ficam aqui abaixo das nossas orelhas e também abaixo da mandíbula, que é esse osso grande aqui que forma o queixo, né? Então se chama glândula parótida. Então essas glândulas, pronto, porque o vírus ele tem preferência pelas glândulas e principalmente por essa glândula, por isso que chama papeira, forma aquele papo aqui, né? Pode atingir as duas ao mesmo tempo, os dois lados ou só um lado. Que é muito interessante isso, né? Tem caso até tão sutil que não se pensa em papeira, mas em geral atinge os dois lados, aí forma, né, essa coisa inchada e fica muito dolorido a ponto de dificultar a mastigação de alimentos sólidos, né? Então a pessoa fica com dificuldade. A doença pode durar por até mais de uma semana, 2 semanas e realmente incomoda. Exige o quê? O tratamento é repouso, né? Ficar lá quietinho e não ter contato com outras pessoas para evitar a transmissibilidade e, claro, é sintomático, porque não tem para vírus, a gente não tem um tratamento totalmente específico, como antibiótico é para bactéria, né? Então faz assim o repouso e o tratamento seria analgésicos, né? Para dor. Uma dipirona da vida, né? Um paracetamol e assim por diante e repouso. E realmente também ter os cuidados, né? Como se transmite a doença? Se transmite através das secreções, né? O contato com a secreção da boca, do nariz, né? O contato com as mãos, quando também há o compartilhamento, né? Você usar o mesmo copo que a pessoa está doente, o prato, né? Os talheres e assim por diante. Então é de fácil transmissibilidade, como qualquer uma outra doença contagiosa, porque elas são doenças consideradas infecto-contagiosas. Infecto porque infecta, contamina, e contagioso que realmente também está em contato direto, o contato direto com essas secreções, principalmente, vai aumentar o número de casos, vai aumentar a transmissibilidade, ok? E é isso, na verdade. Também, outra coisa, se pergunta assim, tem complicação? É mais raro, porque é uma doença benigna, na verdade é uma doença benigna, em geral não causa aquele pânico, né? Não precisa ter pânico, nós estamos tendo surtos no Brasil inteiro, que a gente pode comentar já, mas tipo, não é igual uma meningite, que a meningite bacteriana, ela é super grave e geralmente leva a óbito, né? Mas você tem que evitar, por exemplo, o contato com outras pessoas? Tem sim, até porque justamente como eu quero dizer que a gente evitando o contato, vai isolar essa pessoa, vai ficar em casa, né? E aí evita-se também o aumento do número de casos que chega ao surto, né? O surto é um número de casos a mais da doença num determinado local, que ela vai, né, se alastrando, digamos assim, no linguajar compreensível, vai aumentando a ponto de chegar uma epidemia. Como houve um medo muito grande, não bastasse, né, nós temos, né, aí no caso do H1N1, a gripe, né, que realmente houve um pânico enorme em todo o Brasil, porque o vírus do H1N1, ele chegou a ponto de quase nós termos uma epidemia. Até alguns infectologistas no Brasil, né, as pessoas ligadas direto a essa área, né, na saúde e tudo mais, o Ministério, eles chegaram a considerar, porque abrangeu realmente todos os estados brasileiros, né? E aí pronto, no caso da cachumba, não, eu tenho uma mãe dizendo
na reportagem de televisão mesmo, lá do Rio de Janeiro, porque as capitais que iniciaram esse surto da cachumba, aí a gente estava comentando, meu Deus, não bastasse a dengue, a zika, a chikungunya, a gripe, né, com H1N1, agora nós estamos enfrentando, a cachumba, os brasileiros, né, estão agora preocupados com outro surto, que é essa cachumba, né? Então, aí a mãe quando foi entrevistada, ela disse, não sei por que o pessoal, porque ela foi levar o filho na escola e a escola comunicou, não, nós não estamos tendo aula, porque lá no Rio de Janeiro isso, houve realmente em várias escolas, precisou suspender as aulas por conta do surto, né, para que aumentasse o número de casos, né. Ela disse, mas isso é doença da infância, da criança, não sei por que o pessoal está levando tanto isso em consideração com essa história, não precisa ter medo, gente, porque é doença da infância, porque é mais comum nessa faixa etária. É obrigado, como até começava há pouco com meu marido, ele disse, é obrigado a pessoa ter a doença, porque é da infância, se tem como se prevenir, vamos nos prevenir, né? E assim, Marcos, o que eu quero chamar a atenção é que, na realidade, a principal, né, aí as complicações, são raras, mas pode ocorrer, tipo uma meningite, pelo vírus, e também uma pancreatite. A pancreatite é quando vai lá atingir o pâncreas, que é aquele órgão muito importante que produz a nossa insulina, né? Então, o pâncreas é uma glândula que tem aqui no nosso abdômen e pode acontecer essa pancreatite, que é mais raro, mas pode ocorrer, né? Então, melhor prevenir, continuar dizendo, nada de ter a doença, porque quando uma criança também adoece, ela vai deixar de ir à aula, isso repercute muito, né? Se tem uma creche também, essa creche precisa ser fechada, suspensa, tudo isso vai gerar, né? E tem aquele constrangimento de não poder conviver com as pessoas, né? Isso, muito bem, você termina tendo que deixar de cumprir com alguns seus compromissos, planejamentos de viagens, etc, né? Há pouco tempo eu comentei, não sei se eu comentei até com você, a gente conversando, que houve aquela Maria Rita, que é cantora, a gente fala assim famoso porque todo mundo sabe quem é. Ela deixou de fazer um show, se eu não me engano, em Portugal, por conta que está com cachumba. Então, é incrível, né? Como ela já é uma mulher adulta e não tomou vacina, né? Então, as complicações. Então, na verdade, outra coisa que eu gostaria de falar, muito interessante, que acho que o leigo, ele lembra muito da cachumba ou da papeira, quando o menino que teve papeira, ele desceu a papeira porque atinge os testículos, né? E na mulher, os ovários, aí causa inflamação dessas glândulas, porque também são glândulas. E se acreditou há muito tempo que todo menino, por exemplo, tivesse acometido da cachumba, isso levaria à esterilidade, né? Ele não poder, né, produzir espermatozoide, consequentemente não poder engravidar, né? A sua parceira, a mulher. Então mas isso hoje não se acredita tanto quanto, mas não é mito, pode acontecer. Só que se observar que não é tão comum. O menino pode ter e também não é obrigado a atingir os 2 testículos ao mesmo tempo. Como também quando atinge as parótidas, né, as glândulas aqui, né, como eu falei, abaixo das orelhas, pode ocorrer que só um lado é atingido, depois, né, não sei os 2 lados. Mas aí pode acontecer realmente um fator estéril por essa causa, né, o causador do vírus da cachumba, tá certo? E aí, é isso aí que a gente se preocupa. Por quê? Então, a prevenção, o tratamento, eu já falei. O diagnóstico é muito simples, porque o diagnóstico, quando está bem caracterizada a doença, é muito fácil, é clínico. Na consulta, você percebe de longe, né? Percebe, né? Até o leigo diz, olha, tá com papeira, não leva nem pro médico. Mas não precisa de exames de rotina, exames de sangue, não. Aí vão se fazer aqueles cuidados, né? Para justamente evitar, como eu disse, a transmissibilidade e chegar ao surto. E a prevenção principal, no caso? E a prevenção, né? É o mais importante, gente, porque a prevenção, a melhor arma é a vacina. É a imunização. Quando a gente se vacina, a gente está se protegendo, está se imunizando, né? Então é muito bacana o termo, mas é se protegendo. Então, quando é que se começa essa vacina a fazer? A partir de 1 ano de idade. A vacina no Brasil, ela foi introduzida no Programa Nacional de Imunização, que já existe há 43 anos. Ela foi introduzida em 1992, então nós estamos com ela há 24 anos, não é isso? E a vacina, ela não vem isolada para cachumba, ela vem combinada para proteção contra outras doenças que são rubéola e o sarampo. O sarampo, por exemplo, é uma doença muitíssimo grave e a rubéola, ela tem que ser evitada também, porque a rubéola, ela poderá causar na mulher, que quando ela engravida, a doença congênita, né? A rubéola congênita, que são malformações para o bebê. Por isso que é uma vacina, a gente chama ela de tríplice viral,
São 2 doses no esquema, faz uma a partir de 1 ano de idade, mas se a mãe não deu certo fazer nesse período, faz quando der certo, procura no posto de saúde. É uma vacina que tem gratuitamente, né? Existe em clínica privada, mas ela, desde essa época que ela é gratuita para a faixa etária, né? Mas não vem disponibilizada para todas as pessoas, porque eles dão prioridade a essa faixa etária da criança a partir de 1 ano, faz um reforço quando a criança está com 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, e se ela nunca tomou, ela deve tomar com 4 anos, com 5 anos, ou então na adolescência. Então, se, por exemplo, alguma mãe está em casa nos ouvindo, ela não deu a vacina, o filho está com 5, 6, 10 anos de idade. Sim. Ele pode receber a vacina? Com certeza, até mesmo o adulto jovem, porque o adulto, né? Então, na verdade, a partir desse período, né, desse ano que foi introduzido, quem nasceu antes, ela não tomou. Então, por isso que, por que ocorrem ainda os surtos? Seria essas pessoas que nunca se vacinaram, né? Ou crianças, e ocorre mais em crianças, né? Maiores já, o pré-adolescente, adolescente e adulto jovem, que nós chamamos, que é depois de 19, 20 anos, né? Uma pessoa mais madura já é mais raro. Acontece, pronto, como no caso da cantora Maria Rita, não sei qual a idade dela, mas eu acredito que ela tem uns 40 anos, né? Ou até mais. Então a gente pensa assim, não, será que eu ainda posso ter cachumba? Pode. Acontece com pessoas ainda na faixa etária mais. Inclusive a pergunta aqui da Dora Paiva, lá de São João do Sabugi. Sim. Ela disse o seguinte: gostaria de saber se a cachumba dá mais de uma vez, porque ela já teve a cachumba. Pois é, achei bem prudente a pergunta dela, como eu estava colocando antes, que eu li bastante, até fiz uma revisão, né, na literatura, eles não citam isso, mas a gente vê, né, eu digo que é medicina, Marcos, baseada em evidências. Eu não sou pediatra, mas a gente escuta falar ou acompanha alguém. Se aconteceu só num lado, digamos assim, só num lado da parota, aqui no lado, né, não foi os 2 lados atingidos, há uma possibilidade de ter, mas isso eu não vi, por isso que Dora, né, o nome dela, Dora. Eu não posso lhe dizer com absoluta certeza se isso vai ocorrer, porque eu tinha lido isso outrora, né, algum tempo atrás, mas como a medicina avança muito, as pesquisas, os estudos, as observações, recentemente eu não li sobre isso. Foi muito interessante. Eu peguei um livro bem atual, falando sobre todas as viroses, né, e fui dar uma revisada. Eu não encontrei. Acredita-se que sim, porque como a glândula, mas o vírus atingiu o seu organismo, provavelmente você não vai ter mais, porque você poderá adquirir o que a gente chama de imunidade natural. A pessoa adquire essa imunidade natural, sabe, Marcos? Pronto, era outra coisa que se acreditava, que eu comentei com você nisso, tem de um lado, pode ter do outro lado. Mas eu não li mais nada assim me dizendo isso de certeza. Pela fotografia aqui do WhatsApp, eu não sei se ela é a mãe ou a filha, mas sim, vamos botar aqui uma faixa etária de uns 25 a 30 anos de idade, mais ou menos. Uhum. No caso da Dora, ela pode se vacinar para... Pode sim, para não ter do outro lado? Não, e ela vai se vacinar, então ela vai... Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção: procura atualizar o cartão de vacina do filho, da filha, você também, mesmo nessa faixa etária, né, que é uma mulher jovem que pretende engravidar, ou não sei se já é mãe, mas vai prevenir junto, como eu acabei de falar, para sarampo e rubéola. E a rubéola, ela é de extrema importância ter esse cuidado. Eles aqui no Brasil fizeram uma campanha dirigida para as mulheres, as meninas, as jovenzinhas, né, adolescentes, quando foi em 2008. Isso fizeram essa campanha e de lá para cá, infelizmente, aí introduziram a vacina, né, para as crianças a partir de 1 ano, que é essa tríplice viral, junto também com a catapora. Agora lembrei que a varicela é a catapora, na hora deu um branco. E aí pronto, aí se faz a vacina sim, porque mesmo, não, se teve de um lado, só inflamou um lado, mas você vai se prevenir contra as outras doenças que porventura não tomou na infância, porque aí se ela tem 25 anos, acredito que ela teve a chance, né, que nós falamos foi 24 anos atrás. Mas em geral, como não vem para todo mundo a vacina, né, Marcos? Então eles dão prioridade àquela faixa etária na criança, né, de 1 ano até 1 ano e meio, né? 4 aninhos, 3 aninhos, então em geral não vai conseguir tomar pelo SUS. Isso a gente de repente consegue disponibilizar numa clínica privada, e não é uma vacina super barata. A gente chama MMR ou SCE, sarampo, cachumba e rubéola. Então deve se vacinar sim. Aqui em Caicó, onde é que a gente encontra a vacina? Sim, na clínica, na Salutares Vacinas, né? Na própria clínica Salutares. Que fica ali na rua Felipe Guerra, 550, no centro, né? Fica ali ao lado do Shopping Liberdade, né? Também, né? A nossa clínica fica ali, né? Que é nossa, né? Mas eu digo nossa porque na realidade nós abrimos
abrimos essa clínica em 2014 e hoje nós disponibilizamos vários tipos de vacina, desde a infância até o idoso, né? Então, pronto, se ela fez uma pergunta também que eu gostaria de complementar. Se eu já tenho hoje 50 e tantos anos, 60 anos, eu vou ter menos chance, menos risco de contrair a doença viral, né? Então, mas se ainda é uma mulher jovem, um rapaz jovem, uma pessoa ainda produtiva, que também, como eu falei, se você, a repercussão do surto, a repercussão da doença é faltar o trabalho, deixar de produzir, pessoas jovens, pessoas produtivas, a mãe que vai ter que ficar em casa cuidando da sua criança, né? Então, isso aí traz uma repercussão socioeconômica muito importante, que eu acho, também tem um custo que vai se gastar, né? Com medicação, com médico e assim por diante. Então, aí, melhor vacinar. Para quem se protege, ninguém pode prever a doença, mas sim proteger-se, né? Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, vamos ouvir o que ela tem a nos perguntar. Aqui é a doutora Maria dos Remédios Barreto, nossa convidada hoje aqui do quadro Check-up no rádio. Bom dia, doutor, um tio meu desceu para os testículos, fazia dó. Isso era inchação tão triste, ele chorava de dia e noite sem poder nem andar. E aí, no caso do tio dela, diz que desceu para os testículos, ou foi inchação? Sim, qual medonha? é a idade do tio? Ela não falou. Ele não falou aqui a idade. Ela quer saber o quê, exatamente? O que ela pode fazer nesse caso? Sim, no caso, ela está doente no momento, não, levar ao médico para justamente entrar com a medicação analgésica mais potente, digamos assim, se está muito inflamado, ele realmente é repouso, né? Sempre repouso, evitar ficar andando muito, fazer, né, algumas coisas, tem que ficar em repouso, né? E tomar medicação prescrita pelo médico, né? Algum analgésico, assim, com maior efeito, melhor efeito, e é isso, esperar a doença passar. Mas não há nada de se apavorar ou pensar que vai causar coisa pior, mas na verdade, como eu disse, a complicação é rara, acontece, no caso dele foi para os testículos, então aí deve-se ter aquela maior atenção no tratamento, tá certo? Mas a febre, se tiver um pouco alta, então vai tomar o analgésico de tanto e tantas horas e aí precisa da recomendação médica e acompanhamento médico, nesse caso que está tão dolorido, e como eu falei, né, inicialmente, impede até a própria mastigação, é muito ruim. A doença, quem disse que doença é boa? Eu acho engraçado, como eu não esqueci a mulher falando, a mãe com os filhos puxando na mão, mas é doença de criança, não sei porque o pessoal está todo apavorado. Gente, não se trata disso. Eu acho que aí é um pouco mais, tem que ter mais informação, consciência e não deixar isso acontecer. É uma questão também, Marcos, que eu chamo de cultural, a procurar se vacinar. Porque se nós temos a forma de proteger, por que não fazer? E isso aí nós temos vários exemplos, que hoje nós temos doenças erradicadas, como a varíola, que há muito tempo atrás foi a primeira vacina introduzida no mundo, e também aqui no Brasil ainda se faz a vacina para poliomielite, mas graças a Deus nós já poderíamos até dizer que estava erradicada, mas aqui no Brasil sim, não teve mais nenhum caso, foi na década de 70 e pouco, 80 no máximo, que teve um caso inclusive na Paraíba, mas graças a Deus, graças à vacinação e todo o controle, né, do Programa Nacional excelente, que eu quero parabenizar, que nós temos um Programa Nacional de Imunização muito bom, é muito bom mesmo no Brasil ainda, apesar de vez ou outra faltar, demorar a chegar, nós temos esses percalços que a gente vai entrar nesse mérito, mas nós temos um programa bom de vacinação e assim as pessoas procurarem. Então, no caso da poliomielite, que é a paralisia infantil, nós nunca mais tivemos caso nenhum, mas continua vacinando. Por quê? Justamente porque pode chegar, o vírus ainda pode circular com alguém que vem de fora sem ser vacinado. Aí eles têm esse cuidado. A Nilza do bairro Paraíba está perguntando o seguinte: quais são os cuidados que, por exemplo, as pessoas que moram na mesma residência onde a pessoa está com cachumba devem ter, no caso? Pronto, muito bem, é importantíssimo isso que a gente estava falando no caso no tratamento, né? A gente tem o repouso e também esses cuidados para prevenir ou evitar a transmissibilidade, né? E aumentar o número de casos. Claro, se tem só uma pessoa doente, você vai separar o prato, o talher, o copo, né, os lençóis, as toalhas, para não haver esse compartilhamento e, consequentemente, ocorrer, né, a facilitação dessa transmissibilidade, a transmissão. Então, vamos deixar essa pessoa mais no cantinho dela e evitar o contato direto com as secreções da boca, nariz e o contato com as mãos. Não, ninguém está com escrúpulo ou nojo de ninguém, não é isso, é para evitar que a doença se espalhe, se estenda para outras pessoas, daqui a pouco vai ter mais gente na rua, o bairro e assim por diante. Então, fazendo esses cuidados, nós chamamos cuidados higiênicos e preventivos também. E depois, mesmo que ela, claro, teve a cachumba, mas vamos reparar, atualizar
cartão de vacina do seu filho, da sua filha, ou mesmo no adulto jovem, adolescente que está estudando para vestibular, precisa ele estudar, ele não pode ficar doente. Você pode ficar doente, Marcos? Eu não. Então, não posso de jeito nenhum. Enquanto mais um jovem, as pessoas vai lá no posto, se precisar também, pode nos procurar nas Salutares Vacinas. Eu não faço questão, sempre eu estou lá à disposição para atualizar esse calendário, porque muitas das vezes perguntam, olha, seu filho, sua filha, a vacinação está completa? Doutora, eu dei tudo, mas nem sempre ocorre assim, não. Tem certeza que deu tudo? Por quê? Porque o Programa Nacional, o SUS, ele vai introduzindo todos os anos e ocorrem modificações. E também quando ele introduz, ele prioriza algumas faixas etárias. Não vem para todo mundo, como é o caso, por exemplo, hepatite B. A hepatite B, eles estão começando a expandir para atingir todas as faixas etárias. Não tem vacina para todo mundo, mas nem sempre consegue. Mas no caso, pronto, da meningite, a meningite ela só vem para as crianças de 3 meses, 5 meses, depois faz o reforço, também não disponibiliza para todas as pessoas, porque não tem vacina para todo mundo, entendeu? Por isso que sempre procure pegar, vai no posto, mostra a enfermeira, a aplicadora de vacinas, as meninas lá que estão trabalhando, elas precisam, né, ter essa atenção com vocês, e vocês peçam, por favor, dá uma olhada aqui, atualiza o calendário do meu filho, da minha filha, porque aí você vai ficar mais tranquilo. E aí, infelizmente, pronto, no caso da catapora, nem sempre tem, pode ter uma tetraviral, mas ela existe, ela é isolada, nós temos, né, na verdade, pode-se conseguir. Vacina é muito importante. E a vacina, mas a vacina às vezes é cara, a vacina de clínica privada, o pessoal diz que é caro, mas o mais caro, gente, é a doença. É não poder, né, ficar em casa ou deixar de cumprir algum compromisso ou até mesmo levar à morte, porque existem aquelas doenças muito graves, né? Mas a cachumba, como eu falei, é benigna, mas ninguém precisa ter a cachumba.